No vídeo de hoje eu falo sobre livros de autores que eu ainda quero conhecer. Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, então, eu fiz uma seleção de alguns livros de autores que eu nunca li e que eu quero muito conhecer. Então, te convido para me acompanhar nesse vídeo. Já peço para que deixe seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. Então eu selecionei 10 autores que eu nunca li e que eu quero muito conhecer. Então vou conversar um pouquinho sobre eles com vocês. E o primeiro livro dessa lista que eu fiz aqui é esse aqui. Eu quero muito conhecer a escrita do Truman Capote. Então eu tenho esse livro aqui, A Sangue Frio. Dizem que é muito bom. Pelo que eu sei dessa história aqui, ele narra a história de um crime que aconteceu. Aqui está escrito assim: a história dos 4 membros da família Clutter, brutalmente assassinados, e dos 2 criminosos, executados 5 anos depois. Então, é uma história, pelo que eu entendi, que realmente aconteceu, e o Truman Capote, ele esteve nessa cidadezinha onde aconteceu e foi registrando todos os fatos, né? Então, tenho muita curiosidade para conhecer esse autor. Eu sei que ele escreveu vários outros livros e fiquei curiosa, ouvi falar muito bem desse livro aqui. Então, pretendo conhecer a escrita do Truman Capote através de A Sangue Frio. Uma escritora que eu tenho vários livros dela aqui em casa, mas eu nunca li nada dela ainda, é esse aqui, a Isabel Allende. Eu acabei colocando o livro Violeta como exemplo, mas eu tenho aqui vários livros dela, não sei se dá para ver. Uma história que eu tenho muita vontade de ler é A Casa dos Espíritos, que eu tenho aqui nesse box. Entre outros livros dela, tenho, como eu mostrei, vários, né? E dizem que a escrita dela é linda, que os livros dela são maravilhosos. Vocês já me indicaram várias vezes, inclusive este livro aqui. Então, tenho muita curiosidade para conhecer. Então, essa é uma autora que também entra nessa lista aí dos autores que eu nunca li e pretendo conhecer. O próximo autor que eu tenho muita curiosidade também de conhecer, ele é um autor de livros de fantasia. É esse aqui, o Bernard Cornwell. Eu tenho esse box aqui do Rei Arthur, né? As Crônicas de Arthur. E me falaram que essas crônicas aqui e outras que ele já escreveu são sensacionais. Eu tenho muita curiosidade para conhecer a escrita desse autor. Dizem que é belíssima. Então aqui nesses livros eu tenho, deixa eu ver, Excalibur, tenho O Inimigo de Deus e O Rei do Inverno. Fazem parte então dessa crônica que ele escreveu. Dizem, como eu falei, né, que a escrita dele é muito bonita, então eu tenho muita curiosidade. De autor de fantasia, assim, que eu conheço, que eu já li alguma coisa, por enquanto eu li além de Harry Potter, claro, mas li o Hobbit do Tolkien, que é maravilhoso, encantador. Então, já gostei muito, me identifiquei muito com esse gênero literário de fantasia, acho lindo quando leva a gente para outros lugares, assim, de fantasia realmente, né? Eu acho muito gostoso e eu gosto desse estilo de livro que fala sobre, não sei se, não posso dizer que seja medieval, mas de guerras, de lutas, de tempos antigos, assim, acho muito gostoso. Então eu acho que eu vou gostar muito também de conhecer a escrita do Bernard Cornwell. Então estou com muita expectativa para essa coletânea de livros aqui. Um autor também muito famoso, que eu nunca li nada dele. Eu assisti recentemente a uma série de TV de um personagem muito famoso que ele escreveu, mas não cheguei a ler nada desse autor. Eu estou falando de Neil Gaiman, né? Então vou exemplificar aqui com esse livro dele, chamado Coisas Frágeis, que é um livro, se eu não me engano, livro de contos dele. Deixa eu até confirmar, mas se eu não me engano é isso mesmo. Isso. É uma coletânea de contos do Neil Gaiman. Eu tenho aqui também, acho que não aparece aqui no vídeo, uma coletânea de
contos dele também, só que em forma de quadrinhos, né, de HQ, também ainda não li. Então, mas eu gostaria de começar a conhecer o Neil Gaiman por esse livro aqui que eu já tenho dele, que é esse Coisas Frágeis. Dizem que os contos são muito bons também, que a escrita dele também parece não ser muito complexa. A série que eu assisti foi Sandman, e eu gostei muito, mas eu não li nada dos quadrinhos do Sandman, então não conheci o Neil Gaiman pelos livros. Então vai ser a minha primeira oportunidade, também tenho muita curiosidade para conhecer. Um autor nacional que tem sido muito falado ultimamente, mas que eu ainda não conheci a escrita dele também, adquiri recentemente o livro dele, é o Roberto Denzer, com esse livro aqui, chamado Colapso. Ele, pelo que eu sei muito pouco dessa história, mas pelo que eu sei, aqui ele tem uma história de um pós-apocalipse que aconteceu aqui no Brasil. Então a história é totalmente nacional, isso é muito legal. E além da edição ser maravilhosa, né? Livros da Dark Side, como sempre, né? Muito bonitos. Mas dizem que essa história aqui é pesada, que mostra uma possível realidade muito crua. E eu fiquei interessada em saber o que esse autor tem a dizer com esse livro aqui. Então, gosto muito de terror, gosto muito desse tipo de literatura também. Então, me chamou a atenção aí o Colapso. Então, quero tirar as minhas próprias conclusões aí sobre essa obra aqui. Então, pretendo conhecer também a escrita do Roberto Denzer. Um autor que eu ouço falar tão bem há tanto tempo, eu nunca li nada dele também. E vocês me indicaram muito um livro em especial dele, eu acabei adquirindo a edição, mas ainda não consegui fazer a leitura dele. É esse aqui, do Ken Follett, Os Pilares da Terra. Eu sei que o Ken Follett ele tem muitos livros famosos também, que muita gente gosta bastante. E esse aqui parece que é um dos mais importantes dele. Deixa aqui nos comentários se é isso mesmo, para quem já conhece bem a escrita do Ken Follett. Eu não tenho muita noção se ele tem uma escrita fluida, como que funciona, mas acho que essa história aqui me parece ser realmente muito boa, pelo que vocês me recomendaram bastante. Acredito que seja realmente um livro muito bom. E parece que tem esse universo de castelos, de guerras, de lutas também. Acho muito interessante. Então, dentre tantos livros do Ken Follett, escolhi Os Pilares da Terra para começar a conhecer a escrita dele. Eu imagino que eu vou gostar bastante também. Então, Ken Follett também entra para essa lista aí dos autores que eu quero conhecer. Entrando em ficção científica, tem um autor também, que eu tenho vários livros dele aqui, mas nunca li nada dele. É esse aqui, o John Scalzi. Ele tem uma série de livros chamada Guerra do Velho. Eu tenho essa primeira trilogia e tenho a segunda trilogia. Vou pegar aqui o primeiro livro da primeira trilogia, que é chamado de A Guerra do Velho, né? Aqui atrás, vou ler aqui para vocês o que está escrito. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa, depois entrei para o exército. Então a gente tem aqui um mundo onde já se faz viagens interestelares, existem vários outros mundos, porém eles já não estão mais podendo ser habitados e existem muitos alienígenas e pessoas estão sendo recrutadas para lutar, para conseguir conquistar outros mundos. E o interessante é que nessa história é que pessoas idosas estão sendo chamadas para participar dessa tal guerra. Então achei muito interessante a premissa, tenho muita curiosidade, já ouvi falar muito bem da escrita do autor, enfim, dessa obra em específico, então pretendo conhecer aí o John Scalzi também. Continuando em ficção científica, um autor que eu nunca li nada dele também, ele é super famoso na escrita de livros de ficção científica, é o Philip K. Dick. E eu escolhi aqui O Homem do Castelo Alto, que atrás está escrito assim: a aterrorizante história de como teria sido. Eu achei muito interessante a ideia dessa história. Vou ler aqui só um pedacinho aqui da orelha para vocês terem uma ideia.
Em 1962, a suástica é hasteada em Nova York. A escravidão é legal, os judeus tentam sobreviver e o I Ching é tão comum quanto o horóscopo. Na distopia, Philip K. Dick traz uma visão assombrosa da história que poderia ter se tornado real caso a Alemanha nazista e o Japão tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aqui uma distopia sobre como teria sido se a Segunda Guerra Mundial tivesse terminado de forma diferente. Então dizem também que ele escreve muito bem sobre ficção científica. Tenho muita curiosidade também para conhecer então a escrita do Philip K. Dick. Falando em distopia, mais uma aqui para a lista também, desse autor aqui, chamado Zemiatin. Nunca li nada, eu tenho esse livro aqui chamado Nós, também é muito famoso. É uma distopia que, pelo que eu fiquei sabendo, inspirou outras distopias famosas também. E aqui, lendo brevemente, fala o seguinte: em nome de um suposto bem coletivo, um governo totalitário priva a população de direitos fundamentais como livre-arbítrio, individualidade e liberdade de expressão, chamado de Estado Único. Esse regime opressivo cria uma sociedade completamente mecanizada e lógica, em que os horários de trabalho, de lazer, de refeições e até de sexo são extremamente regulados. Um mundo onde as pessoas não possuem nome, mas um número. Aqui embaixo fala o seguinte: escrito nos anos de 1920 por Zemiatin, Nós é a distopia original que inspirou desde grandes clássicos do gênero como Admirável Mundo Novo, 1984, Laranja Mecânica, Fahrenheit 451, até livros mais recentes como Divergente e Jogos Vorazes. Olha que livro importante desse autor aqui. Então, por isso que despertou muito a minha curiosidade para realmente conhecer. Vou mostrar um pouquinho da edição para vocês, que eu achei muito legal. Então, é escritor também que eu pretendo conhecer. Esse autor dessa lista eu deixei para esse box que eu tenho aqui, que é o Joseph Conrad. Deixa eu mostrar aqui para você. A gente tem aqui 3 livros importantes do autor, chamado O Coração das Trevas, Lord Jim e A Linha de Sombra. Eu acredito que o mais famoso dele é O Coração das Trevas. Deixa eu até pegar ele aqui. É o do meio. Vou mostrar aqui para vocês. Pretendo começar por esse livro aqui, porque esses 3 livros não são uma continuação do outro, então pretendo ler primeiro O Coração das Trevas. Aqui diz o seguinte: Marlowe, capitão de um barco a vapor, parte em uma jornada pelo interior do Congo para resgatar Kurtz, um comerciante de marfim que teria enlouquecido. No decorrer da viagem pelo interior da selva africana, Marlowe revela uma África colonial do ponto de vista de um europeu, que demonstra tanto seu fascínio e espanto diante do outro, quanto as ideias cristalizadas de uma época. Nessa jornada, não somente nos deparamos com as atrocidades do empreendimento colonial, mas também somos conduzidos pelos caminhos mais sombrios da mente humana, o que Conrad realiza com maestria. Parece ser um livro bem forte, né? Um livro bem interessante. A capa também chama bastante atenção. Então, pretendo fazer a leitura desse livro aqui. Parece que Lord Jim também parece que é um livro muito bom. Ouvi falar dele também. E espero gostar também da escrita desse autor. Esse aqui eu estou muito interessada em conhecer também. E esses foram os 10 autores que eu escolhi dos livros que eu tenho aqui nas minhas estantes, que eu pretendo conhecer, que eu nunca li nada deles, mas já ouvi falar muito bem. Então, fiz essa lista aí. Deixa nos comentários se vocês já conhecem a escrita desses autores, se gostam. Alguns desses livros vocês mesmos me indicaram, então pretendo ler também. Vou deixar aqui no box de descrição do vídeo também o link para compras, caso vocês se interessem por alguns desses livros. Comprando pelo meu link, você apoia o canal, não gasta nada mais por isso e eu agradeço bastante. Espero que tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no meu próximo. Até mais!